A serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do campo, de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Repita: a serpente me enganou e eu comi. Muito bem, fecha a sua Bíblia. Existem duas tentações que me causam surpresas. Eu fico empolgado da maneira com que o diabo age. Até tem um comentário muito forte nesses dias, eu estava vendo. Tem muita gente aí falando que eu falo muito do diabo. O diabo, estão jogando pesado comigo, falando que eu falo demais no diabo. Tudo bem, cada um fala de quem quiser. Eu falo demais no diabo. E por que eu falo no diabo? Porque esse camarada aí, ele é o causador de todo mal. Ele é o causador de tudo que a gente tem de prejuízo. Então é bom conhecer o nosso inimigo e a maneira como ele trabalha. Eu quero falar de duas tentações aqui, de duas maneiras que o diabo age. A primeira tentação do diabo no ser humano é essa aí. Todo mundo aqui conhece essa história, todo mundo conhece. Agora eu te faço uma pergunta: aonde estava Adão e Eva quando foram tentados? Responde para mim. No jardim do Éden. O jardim do Éden foi criado por Deus. Foi Ele quem criou aquele jardim. Foi Ele que colocou ali o homem. Foi Ele que criou ali a mulher. Foi ali que Deus chamou o homem e chamou a mulher e entregou todo o governo da terra para o ser humano. O primeiro homem, a primeira mulher, recebeu de Deus autoridade, poder, sabedoria, inteligência. A partir desse princípio, toda a humanidade seria próspera, porque era o projeto de Deus. Deus ali, naquele lugar, constituiu o quê? A primeira família. Esse lugar, chamado Éden, era um lugar guardado e protegido por Deus. Quem é que estava lá dentro? Quem é que estava dentro desse jardim?
para tentar o homem? O diabo. Então eu começo a entender, irmãos, que o diabo, ele tem acesso a alguns lugares que Deus criou. Pode ter certeza que ele está aqui. Você não sente Deus aqui? Muito bem. O diabo está aqui também. Pode acreditar nisso. O interessante de tudo é que Satanás, ele tem algumas particularidades na vida dele. Por exemplo, eu não acredito que Deus convidou Satanás para fazer parte daquela reunião de tomada de posse. Quando o Senhor entregou a chave da terra para Adão e para Eva, dizendo: olha, dominai a terra, enchei a terra, multiplicai, dominai sobre os répteis, sobre as aves, enchei a terra, multiplica, descobre. O Senhor, quando estava nessa reunião ali, Satanás não estava ali não. Eu não acredito que esteja. Foi uma reunião fechada. Foi uma reunião num gabinete, aonde você olha, aqui só o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Adão e Eva, mas ninguém. O diabo não estava lá. Ele podia estar ao derredor. De repente ele até soube dessa reunião, mas ele não participou dela. Observa o texto que nós lemos. Quando Eva estava namorando essa árvore que Deus proibiu, que disse que é para ela não tocar nela, Satanás agora ele quer saber o que foi que aconteceu naquela reunião. Então ele agora passa a fazer alguns questionamentos, fazer algumas perguntas, e ele vai dizer assim: o que foi que Deus disse para você acerca da árvore? Ora, se ele soubesse, ele não perguntaria. Ele estava querendo que Eva dissesse para ele os segredos de Deus. Deus tinha confidenciado um segredo para Adão e Eva. E agora o diabo queria saber o que foi que aconteceu. Ele queria que Eva dissesse para ele aquele segredo. Ele não sabia. E aí eu quero abrir um parênteses. Quantas vezes Satanás ele nos faz perguntas acerca de segredos que Deus tem com a gente? Quantas vezes o diabo, de alguma forma, chega para cada um de nós e diz: ué, o que foi que Deus falou para você? A primeira coisa que eu observo aqui é que o diabo ele quer que você fale para ele os segredos de Deus que tem contigo. Então eu já começo a dizer para você o seguinte: vira para o seu irmão e diga para ele: tudo aquilo que Deus falou para você é segredo. Diga assim, não fica espalhando por aí, porque o diabo vai pegar isso aí e vai usar isso aí contra você mesmo. O que o diabo quer é que você confesse, que você fale aquilo que Deus te revelou. Aquilo que Deus revelou é só para você, não é para mais ninguém. E aí nós estamos vendo agora o diabo agindo sobre o homem. Ele precisava agir sobre o homem. O texto bíblico vai nos contar que Satanás, ele se rebelou contra Deus. E ele arrebatou 1/3 dos anjos. Lá no céu, ele guerreou contra Deus. E o arcanjo Miguel se levantou contra ele, e pelejou com ele, e ele foi vencido. Não se achou mais lugar para ele no céu, não havia mais lugar para ele. Ele foi expulso do céu. Repita comigo: Satanás e todos os anjos caídos foram expulsos do céu. Pronto, já não há mais lugar para ele. Mas presta atenção: Satanás, o que ele é? Ele é espírito. Ele é um ser espiritual. Ele, para agir, para ele dominar alguma coisa, ele vai precisar de duas coisas: do espírito e também da força humana. Para que ele possa matar, roubar e destruir, ele vai precisar de trabalhar na mente do homem. Ele vai precisar apoderar-se desse homem para que ele execute o objetivo dele. Satanás, ele tentou tomar o trono de Deus, não conseguiu. Nessa guerra, nessa peleja toda, o diabo,
Você está entendendo? Diga amém. Amém. O diabo não conseguiu no céu, mas agora ele quer conseguir na terra. Só que na terra é fácil, porque o homem é falho. O homem é falho. Quando começa esse diálogo entre o diabo e Eva, esse diálogo não foi simplesmente duas ou três palavras, não. Eu posso entender, irmãos, que o diabo conversou com Eva por muito tempo. Essa conversa dessa serpente com Eva não foi uma palavra assim de duas ou três palavras e ela caiu na tentação, não. Ele veio conversando com Eva há muito tempo. Eu fico imaginando que era um banco de praça e que ela sentava ali e a serpente toda tarde vinha estar com ela. E aí, Eva, tudo bem? Como é que você está? E Satanás começou a perceber e ver que Eva namorava muito o fruto que era proibido, aquilo que Deus proibiu. Agora imagina, olha aqui para mim, olha para mim. Deus disse: toda a terra e tudo que tem na terra é teu, te pertence, pode pegar. Mas do fruto dessa árvore, nessa árvore tu não toca. Repita assim: Deus me deu tudo. Fala, tudo. Menos essa árvore. Eva tinha tudo. Ela tinha tudo. Onde é que ela foi parar? Ela queria exatamente aquilo que Deus proibiu para ela. Deus deu liberdade a ela para tudo, menos para a árvore. Ela parou de frente àquela árvore e ficou ali namorando a árvore. O que Eva tinha de ficar ali? Ela tinha tudo, mas ela cismou com aquela árvore. E Satanás viu. Sabe? É assim que funciona na minha e na sua vida. Deus te deu toda a liberdade. Deus te deu tudo que há nesta terra. Mas você já percebeu que você é atraído exatamente por aquilo que é proibido? Você já percebeu que você é tentado a cobiçar aquilo que você não pode ter? Você tem uma mulher, você tem uma família, mas você quer a família dos outros, você quer a mulher do outro. Já percebeu isso? Você percebeu? A gente sempre está querendo aquilo que não é seu, aquilo que é dos outros. Já percebeu isso? Em tudo. Aquilo que é proibido não é para você tocar. Aquilo que é proibido não é para você nem falar, não é nem para chegar perto. Mas não, Eva cismou com aquela árvore. Aquilo era proibido, mas ela ficou ali. E o diabo começou a perceber que Eva tinha uma inclinação humana, carnal, para desobedecer uma ordem estabelecida por Deus. Eva tinha uma inclinação para desobedecer uma palavra de Deus. E quantos de nós estamos vivendo isso hoje? Quantos nesse carnaval se inclinou para Baal, para o fruto proibido? Quantos de nós perdeu alguns minutos, algumas horas para ficar discutindo assuntos que não pertence a gente, não tem nada a ver com isso? O diabo está te olhando, irmão. O diabo está te olhando, minha irmã. E você perdeu tempo olhando coisas que você não tem que ver, falando de assunto que não é mais competência tua fazer. A verdade é que essa aproximação de Eva para essa árvore criou um momento muito difícil, porque Satanás precisava administrar a terra. Ele precisava controlar a terra. A terra ainda não era dele. Ele queria a posse da terra, mas o homem tinha de entregar a terra para ele. A autoridade, a palavra macro, era que o homem dominaria a terra, e só o homem, e ninguém mais. Mas o diabo, ele agora quer que o homem entregue a chave da terra para ele. E para fazer isso, o diabo começou a dialogar com Eva. E Eva aceitou a proposta dessa conversa, até o momento que o diabo, ele colocou Eva contra o próprio Deus. Porque o diabo nessa conversa, ele disse: Eva, o que foi que Deus disse acerca dessa árvore? E Eva disse para ele:
Deus me disse que se eu tocar nessa árvore e se eu comer desse fruto, eu vou morrer. Aí o diabo aproveitou esse diálogo e disse: é mentira de Deus. Deus é mentiroso. Certamente que se você comer do fruto dessa árvore, você não vai morrer. O diabo colocou o homem contra Deus. O diabo diz que Deus é que é mentiroso. Quantas são as vezes que o diabo, na minha e na sua vida, disse: só um pouquinho, vai, só um pouco, não vai morrer não, tenta, vai, pode ir, só hoje, tá? Só hoje, vai, mais um pouquinho, depois tu volta, vai. Deus é Deus de perdão, Deus é Deus de misericórdia, Deus não está vendo não, vai, faz escondido, vai lá, vai. Quantos aqui estão passando por isso hoje? Porque o diabo está dizendo: vai, só mais um pouquinho, vai, Deus não está vendo. Deus não está vendo não, pode ir, pode ficar, só mais uma vez. E você vai errando, e o Espírito de Deus está falando: para com isso, não faça isso. Você está entregando a chave da tua vida na mão do diabo. Você está colocando a tua vida na mão de Satanás. Toda vez que você peca, toda vez que você desobedece essa ordem estabelecida, toda vez que você come desse fruto, você está entregando o governo da tua vida para o diabo. Você sabe que eu estou falando contigo. Você sabe que tem coisas que você precisa parar. Você sabe que existem coisas que têm que ser interrompidas imediatamente. O diabo já colocou na tua cabeça que Deus não está vendo você, que Deus não está enxergando você, e que tu pode pecar, que tu pode errar, que não vai ter problema nenhum. Ei! A Bíblia diz para mim que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão patentes a tudo que se faz debaixo da terra. Fala para o teu irmão: vigia, tu está sendo vigiado, tu está sendo filmado. Existem desejos, existem vontades dentro de nós que precisam morrer. Nós precisamos matar esse desejo carnal e diabólico. O diabo tem influenciado nações, continentes inteiros. Começou com Eva, hoje ele domina toda a terra. E como é que ele começou? Com um simples diálogo, com uma oferta, com uma simples oferta. Vai, experimenta, pode ir, vai, só um pouquinho. Observa, o texto diz que o diabo diz assim: olha, Eva, no dia em que você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal, e Deus sabe que você vai fazer isso. Fala: no dia em que você comer, você vai saber, você vai conhecer. Fala: no dia. O diabo não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele já sabe que tu volta. Ele já sabe que você está encantado. Lembra os homens aqui, e algumas meninas também, quando a gente pegava biquíni de laque e tizil no visco? Visco, sabe o que é visco? Quem conhece visco da jaca? Eita, tem muita gente que pegou passarinho no visco. Eu ia para jaqueira. Eu ia para jaqueira, não era para comer jaca, era para fazer visco. O Nilton está fazendo até o como é que é, Nilton? Fazia o visco. Olha lá, a gente era moleque. Ele diz assim: um dia você vai comer desse fruto, e quando você comer desse fruto, você vai estar na minha mão. Não tem pressa não. O diabo disse para Eva: no dia em que você comer desse fruto, eu vou tomar o poder que é teu.
espera. Ele fica esperando. Ele fica esperando você cair tantas quantas forem as vezes, até você ficar preso, até você ser dominado. E quando você é dominado por esse desejo maligno, você entrega todo o governo da tua vida para ele. Aí já não é mais você quem domina, é ele que domina. Já não é mais você que pensa, é ele que pensa por você. Já não é mais você que age, é ele que age em tua vida. Você e nós estamos entregando o governo da nossa vida na mão de Satanás, por um desejo. Observa, o governo da terra era do homem, não era do diabo. O diabo perdeu no céu, já não há mais lugar para ele naquele lugar. Agora ele tenta dominar a terra, mas para ele dominar a terra, ele precisa dominar o homem. E ele está dominando toda a humanidade. É ele que coloca o pai contra o filho. É ele que coloca o filho contra o pai. É ele que coloca um amante no teu casamento. É ele que coloca um homem na vida da tua esposa. É ele. É ele que fornica. É ele que mente. É ele que engana todos os homens. É ele. Satanás. O diabo. Enganador, mentiroso, cruel, nocivo. É ele. E querem que eu pare de falar nele. Querem que eu pare de dizer quem é ele. Ele é o causador de todo o mal. É ele que coloca as nossas vidas em prisões, em grilhões. É ele que traz as tempestades. É ele. Ele, quer saber quem é ele? Ele é o causador da morte. Porque o homem pecou, porque o homem se inclinou para ele, Deus sentenciou o homem à morte, porque o salário da desobediência é a morte, é o pecado, é a morte. O salário dessa desobediência é a morte. Repita, o salário da desobediência é a morte. A morte entrou sobre cada um de nós por uma maldição, por uma desobediência. São os meus. Éden. Qual é o seu Éden? Pergunta para o teu irmão. Qual é o seu Éden? É a sua igreja? É a sua família? É o seu emprego? É a sua faculdade? É o seu trabalho? Qual é o seu Éden? Éden é o lugar onde você se refugia. Éden é o lugar onde a mão de Deus está contigo. Éden é o lugar de segurança máxima. E quem está lá? Quem é que está lá para tentar te roubar a paz? Diga, ser tentado pelo diabo no deserto, eu até entendo, mas no Éden, no meu Éden, difícil. Difícil entender isso. A verdade é que nós estamos agora diante de uma situação complicada, porque Eva pegou desse fruto e comeu do fruto. E agora ela dá a Adão esse fruto e ele come também. Aquela segurança do Éden, aquela estabilidade de proteção, acabou. Por uma desobediência, Cláudio. Por uma desobediência, acabou. Satanás, ele sugeriu. E você aceitou.
E porque você aceitou, então agora acabou a tua segurança. O lugar de maior proteção, o lugar que era blindado por Deus, você abriu a porta e deixou o diabo fazer uma bagunça na tua vida. E agora, como é que conserta isso, gente? Como conserta isso? O diabo, ele agora foi dominando a humanidade. Observa que uma vez que eles comem desse fruto, eles olharam um para o outro e disseram: ué, tu está nua, eu também. Começaram a ter vergonha um do outro. Eles não tinham vergonha, mas começaram a ter vergonha, porque o vírus da maldade, o vírus de tudo que é mal, entrou na mente deles. Eles agora começaram a ver maldade, até na nudez de um com o outro, e começaram a coser aventais para que um não visse a nudez do outro, até o momento em que eles ouviram a voz de Deus. A Bíblia conta essa história dizendo que no virar da tarde, o Senhor começou a chamar por Adão e disse: Adão, 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 meu filho, Adão, Eva, aonde vocês estão? E eles não respondiam. Mas Deus insiste em chamá-los, até o momento que Adão começa a dizer: Senhor, eu estou aqui. Aonde você está, rapaz? Aonde? Eu estou aqui atrás dessa moita de capim aqui. Ué, por quê? Eu ouvi a sua voz e eu fiquei com medo do Senhor. Medo de mim? Por que você estava com medo de mim? Eu temi a tua voz. Eles não tinham temor de Deus, não precisava ter temor de Deus. O temor de Deus entrou por causa do pecado, porque o elo de amizade entre o Criador e a criatura era tão grande, tão íntimo, que não precisava ter temor. O temor entrou e a autoridade de Deus só foi assumida diante do homem por causa do pecado. Em momento nenhum Deus quis mostrar o cajado da autoridade. Em momento nenhum. Deus precisou mostrar o cajado da autoridade dele por causa da desobediência do homem. A sua vara e o seu cajado me consola. E agora está ali o homem, e Deus disse: quem disse para vocês que vocês estavam nus? Porventura tu comeste da árvore que eu te disse que era para você não comer? Falou para quem? Para Adão. Olha como o diabo age, olha para mim. Adão, ele deveria assumir a responsabilidade, mas quando o pecado entrou, Adão se tornou irresponsável, imaturo, completamente imoral. Fala, Adão era imoral. Tu sabe o que é imoral? Eu vou dizer para você: imoral é todo aquele que perdeu o poder do Espírito. Fala, imoral é todo aquele que perdeu o Espírito. Você vê assim, fulano é imoral. Você está dizendo, essa pessoa, ela não tem domínio mais. Ela perdeu todo o controle de caráter. Perdeu o Espírito. Adão perdeu. Completamente perdido estava, e Deus identificou isso. Sabe qual foi a resposta? Sabe qual foi a resposta? Qual seria a resposta de quem erra? Seria: Senhor, eu pequei, eu desobedeci a tua palavra, o Senhor me deu uma ordem direta, Eva comeu do fruto, mas acabei comendo também. Eu assumo o meu erro, eu errei. Fala, diga assim: eu errei, Senhor. Diga, eu pequei. Não. Ele disse: ó, eu tenho uma conversa contigo, sabe? Foi? A mulher que tu me deu, ela comeu, me deu e ó, eu caí. Foi culpa dela. Pronto. Percebeu o veneno de Satanás? Ele agora já estava governando o homem. Adão, numa outra situação, ele diria: Senhor, eu errei, eu desobedeci, eu acabei me enganando, o Senhor me perdoa, tá? Não ia acusar Eva, mas não. O diabo, o vírus da maldade,
já estava dentro do homem, porque ele já havia sido contaminado. Então ele agora acusa a mulher. Ele diz: foi a mulher, foi ela. Quem é que faz isso dentro de casa? Quem é que bota marido contra esposa, esposa contra marido dentro de casa? Quem aqui não está sabendo o que eu estou falando de brigas e confusões entre marido e mulher? Quantas são as vezes que alguns dos senhores e das senhoras estão brigando dentro de casa, botando o dedo, um acusando o outro? Por que não existe dentro de nós o espírito da humildade, de pedir perdão, de se submeter, de se humilhar? O que a Bíblia faz? Humilhai-vos a Deus, e Deus te exaltará. Não, mas eu não vou se humilhar, de maneira nenhuma. Eu não vou baixar a cabeça para você, eu não vou. E começa a alterar e discutir um com o outro, e a coisa vai tomando um vulto tão grande, uma gritaria terrível. Até palavrão se ouve na vida de crentes. Quem é que está lá? Crente. Quem é que está lá governando a tua casa? O diabo. Mas então onde eu errei? Eu posso te sugerir algumas coisas. Aonde é que está a árvore que eu comi? Eu vou te dar uma. Big Brother, que você fica vendo essa porcaria. Depois você quer consertar a tua casa. Essas malditas novelas do Jorge e de tantas outras que estão aí. Aí, eu recebi um trabalho que a gente não concluiu, né? A gente não concluiu. Eu só vou falar para você o que vem aqui, para você entender. Claudinho recebeu um telefonema de uma pessoa muito importante aí na mídia evangélica. Muito importante mesmo, tá top de linha aí. Apareceu lá na igreja deles uma menina endemoniada. Muito endemoniada, muito mesmo. E eles jejuaram 4 dias e 4 noites para tentar expulsar o demônio da garota. Não conseguiram. Aí resolveram lá mandar essa menina para um outro estado, para uma outra igreja, também mais conhecida ainda do que eles, que lá eles trabalham com a libertação. E eles iam pagar R$4.000 para a garota ser liberta lá. Essa igreja lá cobrou R$4.000 para essa menina ser liberta lá, viu? 4 mil. Aí, tinha lá nessa igreja um pastor. Tinha lá uma dessa igreja um pastor. E esse pastor diz assim: que isso, gente? Vocês vão levar essa menina para o culto antes do carnaval. Vê que eu tenho aqui. Obrigado. E trouxeram a menina aqui. Eu vou te contar. Essa menina, uma jovem de 27 anos, muito possessa, ela tem uma mãe. Essa mãe, ela é a chefe de toda a feitiçaria feita na Globo. Toda. Existem muitas pessoas que trabalham lá. Abre parênteses. Tem um amigo nosso, irmão nosso aqui, amigão nosso, ele ligou para mim. Falou: Beto, entre oração aí. O que foi? Eu estou aqui no corredor. O que tu está fazendo? É o seguinte, está havendo uma reunião aqui no auditório para consagrar o Big Brother, essa edição do Big Brother. Se não, o que tem aí? Assim, todos do Big Brother estão aí dentro, estão recebendo passes, estão diante de uma consagração espírita. Eu, por ser segurança, eu estou aqui tomando conta. Crente de Deus está trabalhando, para fazer o quê? Está lá. São essas coisas. E essa mãe aí, ela, por ser feiticeira, ela ficou grávida de gêmeos. E ela disse o seguinte: bom, eu vou sacrificar o primogênito para Moloque. A primeira criança que sair de mim, eu vou sacrificar para Moloque. E fez um voto de fidelidade a Moloque. Quando nasceu, ela nasceu dentro do centro.
as crianças nasceram dentro do terreiro. Quando a primeira nasceu, eram duas meninas. Essa que veio aqui e a outra que morreu. Quando essa nasceu, porque a irmã dela nasceu, e nasceu a outra, nasceram as duas, ela pegou a primeira, cortou a cabeça, pegou o sangue dessa criança recém-nascida, botou numa mamadeira e deu para outra beber. Moloque, ela sacrificou uma filha para Moloque, e essa que veio aqui, ela bebeu, a primeira mamadeira dela foi o sangue da própria irmã morta, sacrificada por Moloque. A partir desse crescimento, essa menina teve toda a sua formação voltada para a bruxaria. Ela é tão feiticeira quanto a mãe. E sabe o que a mãe faz lá na Globo? Eu disse: a minha mãe mora em Búzios. Ah, sua mãe mora em Búzios, mas ela está aqui no Rio. Mas o que sua mãe está fazendo no Rio? Ela está consagrando o canto da sereia. É para você ter um tal de canto da sereia que passou aí. Ela estava trabalhando na feitiçaria do canto da sereia e no tal do Ibope, do tal do Jorge. Ela estava trabalhando nisso, ela estava aí na Globo, aí, daqui do Rio. Aí essa menina, ela cresce. E o que acontece? Essa menina, ela engravida também. Ela fica grávida, sabe de quê? Gêmeos. Ela fica grávida de gêmeos. Sabe o que ela faz? Ela disse: a minha mãe sacrificou um primogênito, que era minha irmã, para Moloque. Eu vou fazer diferente. Eu vou entregar os dois para Moloque. O que está aqui dentro, vão os dois para Moloque, os dois. Sabe o que essa menina fez? Ela pegou uma agulha de crochê e enfiou até o seu útero e matou os dois fetos. Com essas crianças mortas dentro do útero, ela abortou. Quando ela aborta os dois fetos, ela pega os fetos, está preparado aí? Põe no liquidificador, bate e bebe. Vou repetir. Ela abortou os dois fetos, botou no liquidificador, bateu e bebeu tudo, oferecendo a Moloque. Eu estava viajando, estava lá em Portugal. Eu liguei para essa família, liguei para essa igreja. Eu disse: pastor, como é que está a menina aí? Esse pastor nós mandamos embora daqui. Como vocês mandaram embora? A igreja de lá perguntou por que não mandamos a menina para lá, porque estava cuidado de ir para lá. E nós não mandamos. Então nós dissemos que levamos aí no Senhor, que o Senhor expulsou o demônio e tudo mais. Aí, o pastor aqui está chateado, porque ele jejuou 4 dias e 4 noites e não conseguiu expulsar o demônio. E você aí em meia hora tu conseguiu. Ele está chateado com isso. E aí a igreja de lá disse que essa menina é uma enganadora, que ela coloca um saquinho de sangue na boca, e quando a gente vai expulsar, ela morde o saco e o sangue começa a sair pela boca e engana todo mundo. E o pastor aqui acreditou, expulsou a garota, mandou ele embora de novo. Você está entregando a tua vida para ele. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Fala. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E esse Espírito Santo pegou ele e o levou para o deserto. Imagina, cheio do Espírito Santo, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo pegou ele, levou ele e entregou ele na mão do diabo. Deus pegou o seu próprio filho e colocou ele nas mãos de
trouxe Satanás. Toma, Satanás, está aí, na tua mão. Durante 40 dias e 40 noites, tu tenta ele. Prova ele! Prova ele aí, prova! A Bíblia vai contar que durante 40 dias o diabo tentou Jesus. E Jesus teve fome. Você fala, Jesus teve fome. Fraqueza. Jesus estava fraco. Quem é que estava lá? Satanás. Ué, e aí, filho do Deus Altíssimo? Está com fome? Lembra de Eva? Lembra de Eva? Não agora no Éden, mas agora no deserto. Lembra de Eva? Ué, está olhando a árvore aí? Pega. Pode pegar. Para Jesus, olhou, está vendo a pedra aí? Pega. Faz dela pão e come. Fala assim, Satanás não mudou a estratégia dele. O que ele fez ontem, ele continua fazendo hoje. Fala, a estratégia dele é a mesma. Fala, ele quer que você pegue aquilo que você não pode pegar. Fala assim, eu não vou pecar. Pega. Come aí, Jesus. Come. Jesus agora olha para aquela necessidade de pão e ele analisa, peraí, é melhor você esperar em Deus do que satisfazer a vontade do diabo. Fala assim, espera